Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero cumprimentar o ministro Juca Ferreira e lhe dirigir duas questões. Tenho aqui várias outras, mas eu quero pontuar para também buscar objetividade nas respostas. Senhor ministro, a cidade de São Luís do Maranhão enfrenta um problema que eu sei não é só dela, mas cuja repercussão do caso maranhense pode significar a perda do título de Patrimônio da Humanidade, concedido pela Unesco. Os camelôs, comércio informal, eles, na busca da sobrevivência, estão ocupando as grandes cidades, no centro, e, evidentemente, que de dia eles estão todos lá, mas de noite eles não estão lá com suas mercadorias. No caso de São Luís, onde eles estão à noite? Exatamente nos casarões. E esses casarões estão sendo comprometidos. A Unesco tem conhecimento disso e eu, preocupado com a possibilidade real de São Luís perder o título de Patrimônio da Humanidade, que não é um problema só de São Luís, nem do Maranhão, um problema do Brasil, eu apresentei na Comissão de Orçamento, ainda neste orçamento que votamos há pouco, uma emenda. Foi apresentada uma emenda para enfrentar esta questão. E eu não consigo enxergar uma outra solução, senão construir um equipamento, um shopping popular adequado. Se não tiver as condições adequadas, ninguém vai para lá. Brasília tem experiência disso. Exatamente, prioritariamente no habitat natural deles, para resolver esse problema, como fez Teresina, por exemplo, que tem os nossos cumprimentos, os gestores do estado do Piauí, que resolveram. Hoje Teresina não tem nenhum camelô no centro da cidade. Então eu gostaria de saber de Vossa Excelência como o Ministério da Cultura pretende enfrentar esta questão. A questão dos ambulantes, eu percebi que os gestores, e na audiência pública que eu realizei lá em São Luís, a questão dos ambulantes é uma questão importante, está sendo colocada pela cidade, mas o ordenamento urbano não é responsabilidade do governo federal. O que a gente pode apoiar é o ordenamento urbano, que a Prefeitura e o Governo do Estado venham pactuar, a gente entrar com alguma forma de aporte. Mas o que fazer dos ambulantes, como gerar no centro histórico de São Luís um projeto que de fato seja coerente com aquele exuberante patrimônio histórico. Nós temos interesse, eu disse aqui um pouco antes, de que o mundo inteiro nas políticas de patrimônio tem evoluído para, além das políticas de recuperação dos imóveis, trabalhar territorialmente certos conjuntos, desenvolvendo um projeto contemporâneo de uso que seja coerente com o patrimônio, mas que tenha a possibilidade, inclusive, de gerar economia e gerar dinamismo cultural. Nós temos interesse de desenvolver. Eu me ofereci o Ministério para o governador e para o prefeito, eu tive audiência com ambos, para que a gente possa criar um grupo de trabalho com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, com o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, e com outras áreas do Ministério, para que a gente possa trabalhar conjuntamente para ter a curto prazo um programa de qualificação do Centro Histórico do Maranhão, porque nós temos uma quantidade de obras enorme ali naquele território. Possivelmente, eu não me lembro exatamente a data, mas agora no junho, julho, nós vamos inaugurar um prédio histórico que era de uma antiga empresa de sabão, se não me engano, está sendo disponibilizado para a abertura de cursos universitários para a Universidade do Maranhão. Eu, inclusive, penso em convidar a presidenta pela importância da obra e pela importância do conjunto do investimento que a gente vem fazendo lá no Centro Histórico. Seria bom ressaltar a importância desse investimento. Senhor ministro, permita aqui o comentário. Senador, por favor. É óbvio que eu sei que o uso e ocupação do solo de uma cidade é competência do município, claro. São Luís tem a sua lei, embora defasada,
mas a cidade não tem condição de enfrentar sozinha esse problema. O que eu coloquei é que esse é um problema que atinge todas as grandes cidades e médias hoje, não é um problema exclusivo de São Luís, mas que, no caso de São Luís, tem uma repercussão que é a possibilidade de perder o título de patrimônio da humanidade, pelo que já disse. Pela degradação. Exatamente. Então, existe recursos consignados no orçamento, através de emenda, para buscar resolver definitivamente esse problema, assim como fez Teresina. O que eu perguntei é o que o Ministério da Cultura pode fazer para se unir a essa iniciativa nossa para buscar essa solução. É louvável a sua ida a São Luís, pena que eu não fui nem comunicado, porque senão estaria junto lá para apresentar não só o problema, mas também falar da solução. O Senado ajuda na solução dessa questão, estamos fazendo isso. E eu gostaria, nessa oportunidade, de perguntar a Vossa Excelência quantos % do Pacto Cidade Histórica foi executado, realizado em 2014. Juremos sabe dizer isso, que a presidenta do IFAM... Ela pode? Pode. Fica à vontade. O PAC... De rigor. Ele é das melhores execuções que temos. Os números que o ministro mencionou, eles podem parecer até um pouco estranhos para os senadores, porque a execução tem sido baixa, ela é descentralizada para municípios, muitas vezes frágeis, com dificuldade de execução. Não é o caso de São Luís, em que nós tivemos uma cooperação com o governo do Estado e foi alocada no IFAM uma equipe técnica que nos possibilita a execução. Em termos de valores, Robson, me ajuda aqui, de execução, é o seguinte, nós estamos licitando agora, licitamos e vai iniciar obras da Rua Grande. A Rua Grande são 30 milhões de reais. Inclusive, o problema que o senhor mencionou dos camelôs, de certa forma, ele está relacionado diretamente com o caso da Rua Grande, porque ali há uma grande ocupação, né, nas ruas que vai ter que ser ajustada ao longo da execução da obra. Entregamos lá recentemente, que o ministro mencionou, aquele sobrado verde de azulejos e a Praça da Alegria, junto com a Rua Grande, são várias outras praças. Do ponto de vista de execução já realizada, que números são esses? São 2 milhões, 2 milhões? Não, em obras concluídas, contratadas 303 milhões. Não, São Luís apenas. Não, isso aqui é nacional. Não, pois é, ele está perguntando a execução em São Luís, eu não tenho esse número aqui. A execução nacional é de contratada desse 1 bilhão e 600, são 300 milhões de reais. Em São Luís é uma das maiores, eu não sei esse número aqui. Em contratos deve ser algo em torno de uns 60 milhões, porque só a Rua Grande são 30. 9 obras, São 9 obras em execução. 2 concluídas. Não, o que foi entregue é que eu estou dizendo para o senhor. O programa começou tem 1 ano, né? Foi entregue o sobrado de azulejos, aquele verde, o Belfort e Praça da Alegria. Em execução, Fábrica Santa Amélia, que é uma parte de recursos nossos, Palácio das Lágrimas, Fórum Universitário, Palácio Cristo Rei e Solar da Rua da Estrela, Faculdade de História e Rua Grande. Eu sugiro que o Ministério encaminhe à tarde detalhadamente para o senador Roberto Rocha as informações, né, senador? Né? Pode ser detalhado depois, a gente... Então, ok.